Chuvas continuam a fazer estragos na cidade da Beira. Morreu o empresário sul-africano acusado de financiar ataques em Cabo Delgado. PRM desmantela a fábrica de drogas na província de Maputo. Muito boa noite. O Presidente da República pronunciou-se hoje pela primeira vez sobre a detenção de Manuel Chang. Esta é uma notícia para acompanhar dentro de instantes. Por hora, subiu para 5 o número de centros de acomodação que albergam 5.340 pessoas vítimas das inundações na cidade da Beira. Esta vez traz a seguir o drama que as famílias vivem naqueles locais de acolhimento e das que resistiram em ficar nas suas casas alagadas. São homens, mulheres e crianças que, por força das chuvas, abandonaram as suas casas para serem integradas em centros de acomodação criados pelo INGC. E porque o fenômeno não deu-lhes tempo de tirar consigo os seus pertences, arriscam-se a cumprir as regras de acordo com as condições proporcionadas. Uma delas é que não há horário estabelecido para se tomar refeições. 17 horas, já almoçaram? Não, ainda. O que dizem? Não vamos dizer nada, temos que esperar, as pessoas estão preparadas. Até que o feijão surgiu nas cozinhas, lá para as 11, até hoje, já para as 17. Desconfiamos de jantar, não almoço. Como ilustram as imagens, ainda não se prevê quando é que o nível das águas poderá baixar e, de igual modo, não se sabe o dia em que as pessoas irão abandonar algumas escolas que servem de centros de acomodação. Entretanto, o setor da saúde, que montou postos de assistência nos centros de acomodação, diz estar a registrar-se casos relacionados com doenças de origem hídrica. Frios, febre, constipação, dor de cabeça. Então, essas doenças são as mais frequentes que estão a aparecer neste centro de acomodação. Com licença? Com licença? Com licença? Ninguém nos responde. É sinal de que esta é uma das várias casas abandonadas em consequência das inundações que se fazem sentir na cidade da Beira. Fora as casas abandonadas, os que persistem em viver nos bairros inundados vivem o drama da situação. Aliás, há quem passa noites em branco. Ontem não almoçamos, não jantamos por causa d'água. Não batabichamos por causa d'água. Tinha que abandonar ficar na estrada. E dormir onde? Dormimos na estrada. Não temos onde dormir. Já lhe pôr na mesa bebê para conseguir dormir. E isso não é alguma amassada para beber? É muita amassada, toda a casa está cheia de água. Este ancião tem 73 anos de idade, perante as nossas câmeras, emociona-se e diz que vezes sem conta viu água, mas não tanta água dentro da sua casa. Choveu, mas em 2017, choveu, mas chegou a terça-feira. Como esse não, nunca choveu. É a primeira vez isso. Mas se vovô está a chorar o quê? A vida. O régulo da cidade da Beira, que ficou sem comida em consequência das inundações que atingiram esta sua casa e que também comunga da mesma ideia, olha para as construções desordenadas e falta de drenagens como o epicentro do problema. Muitas empresas construíram aqui, então essas empresas entulharam muito, a água já não tem saída. Não tem saída, tanto como aqui, tanto como do outro lado, é a mesma coisa. Dona Amina dedica-se à venda de carne para sustentar a sua família. Mas o seu negócio fica comprometido, uma vez que os seus 3 congeladores deixaram de funcionar após terem sido cobertos pela água da chuva. Sou viúva, tenho aqui 18 crianças, os pais morreram, as mães morreram, estou aqui a sofrer. Tentei a minha maneira comprar meus congeladores, mas quando venderam todos os canais onde que passa água, eu fiquei a sofrer. Os congeladores são, neste caso, o seu meio de sobrevivência? Sim. Para mandar estudar crianças. Como forma de evitar o perigo nesta zona, a empresa Eletricidade de Moçambique decidiu cortar o fornecimento de energia elétrica por forma a que estas famílias não possam incorrer em situações de risco. Com imagens de Manuel Chicava, Carlitos Cadangue, STV a partir da cidade da Beira.
A equipa que está envolvida nas operações de resgate das vítimas das inundações na cidade da Beira diz que o processo decorreu sem sobressaltos, uma vez que não houve registro de danos humanos. Este é o bairro de Ndunda 2, um dos pontos mais críticos. Aqui foi mobilizada uma equipa de busca e salvamento que esteve a tirar as pessoas das águas através desta embarcação. Uma equipa constituída por forças de defesa e segurança e também do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. E é por isso mesmo que vamos saber, no essencial, em que é que consistiu este processo de busca e salvamento das pessoas aqui no bairro de Ndunda 2. Ontem iniciamos as operações cerca das 9 horas e nos fizemos a este local uma equipa conjunta constituída por pessoal da base naval, INGC e o Comitê Local de Gestão de Risco de Calamidade, e começamos a fazer a nossa busca. E as operações foram fáceis de ser efetuadas, visto que até aquela altura o nível das águas era bastante elevado. E, feitas as operações, até o final do dia já deu para notar que as águas tendiam a baixar ligeiramente. E esta manhã não estamos a fazer nenhuma busca neste momento, porque as águas baixaram consideravelmente. E o que estamos a fazer neste momento é, junto à equipa da Força, incluindo o Comitê Local de Gestão de Risco de Calamidade, fazermos uma atividade de consolidação para percebermos se de facto ainda existem pessoas sitiadas que necessitem de serem retiradas para o centro de acomodação. E não houve nenhum caso de afogamento em que precisou da vossa intervenção? Não houve. Até neste momento o trabalho correu com satisfação. Muito obrigado. É assim que ficamos a saber do processo de busca e salvamento aqui no bairro de Ndunda 2. As imagens são de Manuel Chicava, Carlitos Cadangue, STV, a partir da cidade da Beira. Agora sim, uma das notícias que faz destaque esta edição do Jornal da Noite. O Presidente da República falou hoje pela primeira vez sobre a detenção de Manuel Chang, antigo titular das Finanças. Filipe Nunes diz que o Executivo está disposto a colaborar para o esclarecimento de qualquer questão ligada às dívidas ocultas, mas reafirma o respeito pela separação de poderes. Quase um mês depois da detenção do antigo titular das Finanças na vizinha África do Sul, o Presidente da República veio esta quarta-feira fazer o seu primeiro pronunciamento sobre o caso, referindo que os moçambicanos devem agir com serenidade e deixar que a Justiça trabalhe no caso. No que se refere à questão da dívida comercial não declarada e a detenção em território sul-africano do deputado e antigo ministro das Finanças Manuel Chang, reiteramos a nossa disponibilidade do Governo de continuar a colaborar com as instituições de justiça para o desfecho deste processo, respeitando, porém, o princípio de separação de poderes. Apelamos a todos os moçambicanos para continuarem a aguardar com serenidade pelo desfecho deste processo, respeitando a ordem e tranquilidade pública, distanciando-se de atos de agitação e violência capazes de perturbar o desenvolvimento de Moçambique, incluindo o próprio processo em investigação. Filipe Nunes falou também de outros temas candentes do país, com destaque para a situação de Cabo Delgado, onde reconhece que continuam os ataques. No que se refere aos malfeitores e insurgentes no norte de Cabo Delgado, informo que se registram ainda ações de violência concertada em alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado, que consistem em assassinatos a populares, saques de produtos e diversos bens de populações nas aldeias, agressões e incêndio às suas habitações e outros meios. Exortamos as populações de todos os distritos afetados e outros para colaborarem com as forças de defesa e segurança no terreno para a desarticulação e o controle deste mal social nas nossas aldeias. Já estamos a colher impressionantes resultados. As afirmações de Filipe Nunes surgem no âmbito da saudação pelo novo ano, que recebeu esta quarta-feira de diplomatas de vários países com a representação em Moçambique.
Grande povo de Moçambique, as minhas sinceras felicitações pelos ano novo que inicia. Desejamos a Vossa Excelência, ao vosso país e vosso povo, um ano cheio de prosperidade, progresso e que alcance todos os sonhos e expectativas que o vosso povo almeja. Os chefes das missões diplomáticas reconhecem que houve avanços em 2018 sobre o tema da paz e defendem que todos deviam apoiar este processo. E do lado dos Estados Unidos da América, o Tribunal de Nova Iorque considera complexo o processo de investigação das dívidas ocultas. Na primeira audição em relação ao caso, o Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova Iorque agendou uma nova sessão de pré-julgamento para 7 de fevereiro próximo. Enquanto Manuel Chang aguarda a decisão da África do Sul sobre a sua extradição para Moçambique ou Estados Unidos, o Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova Iorque realizou terça-feira a primeira audição do então considerado maior rombo econômico de Moçambique. Uma sessão dirigida pelo juiz William Katz. A Procuradoria-Geral dos Estados Unidos classificou de caso complexo pelo fato de possuir 8 arguidos de pelo menos 5 nacionalidades: moçambicana, libanesa, búlgara, neozelandesa e britânica. E o pior é o fato de o libanês Jean Bostani, antigo negociador da Privinvest, ser o único indiciado que já se encontra nos Estados Unidos, sendo que outros estão ainda com os pedidos de extradição em análise. Tal é o caso do ex-ministro das Finanças e deputado moçambicano Manuel Chang, mais 3 arguidos que estão em liberdade condicional no Reino Unido. Aliás, segundo escreve a RTP, na sessão de ontem, a defesa de Jean Bostani pediu a sua liberdade domiciliária como forma de garantir que este esteja com a sua jovem família, qual acontece com seus co-acusados, Andrew Pearce, de Telina Subeva, e Surjant Singh, do Banco Credit Suisse, que concedeu a Moçambique parte dos 2,2 bilhões de dólares. Um pedido que só terá a resposta na próxima sessão, já marcada para 7 de fevereiro. Mas a Procuradoria já mostrou seu posicionamento, dizendo que uma residência de alta segurança, como a proposta pela defesa de Jean Bostani, seria um tratamento diferenciado da justiça para com arguidos de maior poder econômico, sendo uma prisão privada de altas condições e cujos oficiais de segurança se podem transformar em empregados do arguido. A acusação diz ainda que, se for concedida a prisão domiciliária, Jean Bostani pode fugir, já que tem o apoio do dono da Privinvest, que pode adquirir documentos falsos para ele, utilizando-se do seu poderio econômico. A acusação afirma possuir mais de 1 milhão de páginas com transcrições de comunicações, transferências bancárias, históricos bancários dos suspeitos e documentos falsos que vai introduzir até final da próxima semana como material acusatório. Mais desenvolvimentos deste processo deverão ser conhecidos no dia 5 de fevereiro, com mais uma audição ao deputado Manuel Chang, onde se espera a decisão sobre a extradição da África do Sul, isto é, 2 dias antes da segunda audição ao libanês Jean Bostani, no Tribunal Federal do Distrito do Leste de Nova Iorque. Já a Assembleia da República diz que está a acompanhar atentamente o caso da detenção do deputado Manuel Chang na África do Sul e espera que seja feita a justiça. A Assembleia da República está atento ao desenvolvimento, tem estado a acompanhar por vias apropriadas, portanto, todo o processo que levou a este momento em que se encontra o deputado Manuel Chang. Continuamos fiéis ao nosso respeito aos órgãos de justiça e
também esperançados que a justiça, portanto, seja feita para um e outro caso. Um respeito que não permita ao primeiro vice-presidente do Parlamento dizer se a Casa do Povo recebeu ou não um pedido de quebra de imunidade parlamentar do deputado Chang, na sequência da investigação do caso das chamadas dívidas ocultas, mais tarde legalizadas por esta Assembleia. Para saber isso, era necessário que soubéssemos se da informação da Procuradoria-Geral da República consta o nome dele e se a Procuradoria-Geral da República diz ter enviado aqui uma carta ou não. Acho que esta pergunta ficaria muito melhor a partir de lá da Procuradoria-Geral. Se ela anuncia que tem uma lista, saber se destas listas já terá enviado uma carta ou não. Não posso afirmar isso, não sei, neste momento. A pergunta ficaria muito melhor feita lá. Se dizem que temos uma lista de tantos, com relação ao caso tal, o que é que terá acontecido? Sobre a lista dos 18 arguidos do caso das dívidas ocultas, a STV enviou no dia 11 de janeiro uma carta à Procuradoria-Geral da República, na qual solicita informações sobre os nomes das pessoas e os crimes de que são indiciados. Entretanto, ainda não temos resposta. E a 9ª sessão ordinária da Assembleia da República inicia no dia 28 de fevereiro e deverá terminar a 23 de maio. Durante a sessão, a Procuradoria-Geral irá ao Parlamento prestar a informação anual sobre o estado da Justiça. É o primeiro encontro do ano da Comissão Permanente da Assembleia da República, que tinha como agenda a marcação das datas e das matérias a discutir na 9ª sessão ordinária. E porque estamos num ano eleitoral, a primeira sessão de 2019 vai arrancar no dia 28 de fevereiro, devendo terminar a 23 de maio. Até o momento, estão arrolados 18 matérias para debate, com destaque para informações do Governo, perguntas do Governo, conta geral do Estado e também temos nesta sessão, com matérias regimentais, a informação anual do Procurador-Geral da República. Portanto, essas como matérias que são regimentais, a parte delas, portanto, teremos outras matérias, como é o caso da Lei de Revisão do Código Penal, Código de Processo Penal e Código de Execução de Penas. Ainda no encontro desta quarta-feira, a Comissão Permanente autorizou o Presidente da República a efetuar uma visita de Estado às Maurícias de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Segundo a carta que Sua Excelência o Presidente da República envia à Comissão Permanente, para além da visita em si de Estado que tem, esta irá incorporar uma ocasião muito importante, muito especial, que é a celebração do 184º aniversário da abolição da escravatura. A 9ª sessão ordinária, que arranca em finais de fevereiro, é a penúltima da 8ª legislatura da Assembleia da República. Morreu o empresário sul-africano acusado de financiar os ataques em Cabo Delgado. A informação foi hoje confirmada pela esposa da vítima, à STV. André Henneco, o suposto líder e financiador dos ataques armados em Cabo Delgado, morreu no Hospital Provincial de Pemba, vítima de doença. A informação foi confirmada pela família, que tomou conhecimento na madrugada desta quarta-feira através de uma chamada telefónica que disse não ter detalhes sobre o caso, mas revelou ter visto o corpo na morgue do mesmo hospital. Ainda de acordo com a família, apesar da justiça ter anunciado a sua libertação mediante o pagamento de caução até a sua morte, André Henneco continuava detido numa das cadeias de Cabo Delgado. A STV não conseguiu obter qualquer informação junto do hospital e alegou que só pode prestar informações de doentes presos mediante autorização das autoridades responsáveis pelos pacientes. Entretanto, a imprensa ouviu o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação sobre o assunto, ao que respondeu não ter conhecimento sobre a morte do empresário sul-africano. Eu não tenho informação. Quando tivermos informação,
os assuntos são tratados de acordo com as regras internacionais quando há uma ocorrência desta natureza. O procedimento é avaliar as causas que poderão ter levado à fatalidade do cidadão e, em função dos interesses ou da família ou do estado de origem, seguem-se os processos para efeitos de transferência dos restos mortais para o país de origem. André Énico morreu antes de ser julgado pelos crimes de homicídio qualificado, instigação ou provocação à desobediência coletiva, crime contra a organização do Estado moçambicano, associação para delinquir, porte de armas proibidas e crime de desobediência, segundo a acusação do Ministério Público, constante no processo 2/2019, submetido ao Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado. O novo presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique já tomou posse. Deste, o governo exige que se garanta a expansão e melhoramento da energia elétrica em todo o país, com foco no programa de energia para todos. 24 horas depois de ser nomeado pelo Conselho de Ministros para dirigir a EADM, Alice Cola foi impulsado esta quarta-feira pelo Primeiro-Ministro. Na ocasião, Carlos Agostinho do Rosário exigiu ao novo PCA que implemente o programa Energia para Todos, um projeto lançado no fim do ano passado que visa levar luz para todos. Com o programa Energia para Todos, o governo tem em vista garantir que até 2030 todos os moçambicanos tenham energia elétrica nas suas residências. Uma vez concluída a eletrificação de todas as redes distritais do país, a ADN tem um desafio de garantir a eletrificação dos postos administrativos e localidades onde se concentra grande parte da nossa população em Moçambique. Os desafios do Primeiro-Ministro não constituem novidade para o novo presidente da EADM, por conhecer bem a empresa, onde até a data da sua nomeação era administrador da área de planeamento e negócios. E até já tem planos traçados. O primeiro é a diversificação na matriz energética, ok? Temos que ter centrais não só a gás, mas também solares, a carvão ou outras fontes e em diferentes locais. Alice Cola conhece também os devedores que a empresa tem, seja eles do setor público e privado, e já em planos concretos de cobrança. Temos uma direção de clientes de grande consumo, que são responsáveis por tratar da dívida desses clientes que acabou de mencionar, como países vizinhos, por exemplo. O novo presidente do Conselho de Administração da EADM é um quadro da empresa há 23 anos e tem uma licenciatura em Engenharia Eletrónica pela Universidade Eduardo Mondlane. Alice Cola substitui Mateus Magala, que deixou o cargo em 2018. Moradores de Mucatini, Vundiça e Boquiço, na província de Maputo, clamam pela construção da estrada que liga os 3 bairros à Estrada Nacional número 1. Entretanto, a Administração Nacional de Estradas diz que precisa de 60 milhões de dólares para a construção da infraestrutura, valor que ainda não existe. 60 quilómetros de terra batida. Mais de 2 horas de viagem. Refletem o sofrimento de quem diariamente usa este troço para chegar ao seu destino. Alguns automobilistas ouvidos pela STV lamentam a situação da via e pedem a intervenção de quem de direito. A situação da estrada está muito caótica. Eu cheguei aqui num convite de um amigo que vamos lá mostrar um novo bairro, tá vendo? Mas desde que eu cheguei, nenhuma coisa está a andar. E sofremos tanto, castigamos os nossos carros, a suspensão sempre vai à falência. Se por um lado os particulares reclamam a degradação das suas viaturas, por outro, os transportadores de passageiros dizem estar a somar prejuízos e acabam tomando medidas extremas. Retirar as suas viaturas daquela rota. Muitos carros passam mal, partem molas, enfim. E eu até falando, carros da minha empresa, tem alguns já estão todos degradados, estão todos estragados. 2 estão arrumados. É um problema sério para ir carregar os passageiros de lá para cá. Também é um problema sério. Os passageiros acabam ficando muito tempo na paragem e não há carros. E quem sofre são os passageiros.
ninguém lá mova não come. Kama kama coisa, também lá com ninguém está mova ou aí foi mesmo porque calcula na Itália. E o cara mova de uni, vai essa sara vundis. Ni mova a kutala entramos nele, beli olha o buia. Chamado a reagir sobre a reclamação dos moradores e transportadores, a Administração Nacional de Estradas revelou à STV que precisa de cerca de 60 milhões de dólares para a construção dos 60 quilómetros daquele troço, valor que, entretanto, ainda não possui. Então isso carece de disponibilização do orçamento, não é, para a materialização do projeto. Estão confiantes que este ano poderão receber esse orçamento? Bem, não posso assim avançar com dados porque ainda não fomos informados sobre a dotação orçamental, né? Então não posso avançar com dados em como vamos ou não executar este ano. Sim. Mesmo sem datas para a execução da obra, a Administração Nacional de Estradas avançou que a solução ideal para aquela via seria uma estrada de pavimento devido ao maior fluxo de viaturas que passam diariamente. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr a informação. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal e continuamos a olhar para o plano nacional. A Justiça acusa o jornalista Amad Abubakar de violação de segredo de Estado por meios informáticos e instigação pública a um crime por meios informáticos. O MISA Moçambique diz que as acusações não fazem o menor sentido porque, enquanto jornalista, Abubakar tem o direito de investigar, reportar e difundir informações de interesse público. 18 dias após a detenção do jornalista Amad Abubakar, aparecem finalmente ao público as alegações do Estado para a medida. No despacho de legalização, a que a STV teve acesso, o juiz de instrução criminal começa por reconhecer que a detenção do arguido Amad Abubakar não foi acompanhada de um mandado de captura e não se mostra legal porque não consta dos autos qualquer mandado de captura ordenada pela autoridade competente por se tratar de uma prisão fora de flagrante delito. No entanto, justificando a ordem do Ministério Público, o mesmo juiz validou e legalizou a detenção do jornalista, evocando os seguintes fundamentos. Apesar do arguido ter negado seu envolvimento, há indícios fortes da prática do crime que vem acusado, pois que nos autos conta uma lista nominal dos jovens que aparecem com os ditos Al-Shabaab, cujo mesmo não foi capaz de explicar com clareza os motivos pelos quais portava tal lista. Ainda mais, depreende-se que o trabalho por ele exercido não era de conhecimento de seu superior hierárquico, mas um motivo forte de estar envolvido na prática do crime que vem acusado. É acusado de violação de segredo de Estado por meios informáticos, instigação pública a um crime por meios informáticos. Tem que se repor à justiça. Acusações sem razão de ser aos olhos do MISA Moçambique, que em conferência de imprensa esta quarta-feira rebateu todos os argumentos. Dizem que o Amad cometeu crimes de espionagem quando estava a filmar estas populações, enquanto o Amad estava a exercer o seu trabalho como jornalista. Então ele não pode usar o argumento de que consultou o superior hierárquico e ele terá dito-lhe que não tivera mandado fazer aquele trabalho. Ora, a aparição dos populares na vila de Macomia foi um evento repentino e, consciente da sua missão, o jornalista foi fazer a cobertura daquele evento. Ademais, diz o MISA, Amad Abubakar revelou ao advogado que foi torturado. No entender da organização, as acusações contra o jornalista visam proteger os militares e polícias que o detiveram ilegalmente. Esta renitência de manter o Amad detido é para proteger os agentes militares e da polícia que estiveram por detrás desta detenção arbitrária. Há toda esta fabricação de que o Amad cometeu um crime exatamente para proteger as pessoas que o detiveram arbitrariamente. Trata-se, de resto, de uma história que não se escreve apenas no presente,
pois futuramente o MIS avisa que vai processar os militares e polícias envolvidos. A PRM na província de Maputo desmantelou na madrugada desta quarta-feira uma fábrica clandestina que se dedicava à produção e comercialização de drogas diversas, com destaque para a cocaína. No local foram apreendidos 3 kg de cocaína. Para além da droga apreendida, as operações da polícia culminaram com a detenção dessas 3 mulheres, com idades compreendidas entre 35 e 40 anos de idade, indiciadas de serem responsáveis pelas drogas e os vários materiais usados para a produção. Neste momento, as indiciadas estão encarceradas nas celas do Comando Provincial e aguardam pela legalização da sua prisão. Isto foi fruto de um trabalho operativo que nós já tínhamos informação sobre a existência de uma residência onde fabrica-se droga do tipo cocaína, e foi possível, no local de fato, nós encontramos instrumentos para o que são usados para o fabrico desta droga, bem como o material usado para o fabrico desta droga, assim como a droga já produzida na quantidade de 3 kg naquela residência. Manhissa disse que a detenção destas 3 mulheres foi possível graças a uma investigação levada a cabo pela corporação para o desmantelamento daquela fonte de drogas. Entretanto, nenhuma das indiciadas assume a responsabilidade pela posse da droga. Nunca trabalhei com drogas. E como veio parar aqui? Pediram para guardar na minha casa. E a senhora aceitou guardar? Porque eu não sabia o que é. Disseram que só para guardar isto. Eu não sabia o que é. E quem que mandou guardar? Pediram. Quem que pediu? Burundeses, não sei, burundeses ou não sei. E qual é a relação que a senhora tem com os tais burundeses? São os meus genros. Aquela senhora veio para a minha casa e deixou algumas gramas lá, umas 9 gramas. E depois a polícia apareceu lá, apanhou e resgatou-me. 9 gramas de quê? Que tipo de droga? Aquilo chama-se pó. Eu não trabalho com isso. Vi a sobrinha aí deixar coisas em casa dela, sempre, num quarto. Essas coisas que apanham. Então a polícia veio para a minha casa e disse que era para mostrar a casa. Eu não dificultei, não lutei, fui a mostrar a casa. E encontraram isso aqui. No quarto onde sempre eu via a irem deixar. O porta-voz da polícia garantiu à STV que as investigações prosseguem com vista à neutralização dos restantes membros da quadrilha, que se dedica à produção e comercialização de drogas. O Tribunal Judicial da província de Nampula condenou a pena de 30 anos de prisão maior ao funcionário da Direção Provincial de Economia e Finanças pelo cometimento do crime de violação a uma menor de 11 anos. A vítima chegou a engravidar do violador, que foi ainda condenado a indemnizá-la com 500 mil meticais. O réu de 30 anos de idade e a vítima de 11 viviam até a data dos fatos no bairro de Moala Belenense, onde no mês de abril do ano passado tudo começou até terminar na sala de sessões do tribunal com a sentença determinada em 30 anos de prisão maior ao funcionário da Direção Provincial de Economia e Finanças por violação de menor. Entretanto, a defesa não concorda e promete recorrer. O arguido agiu com manifesto desprezo em razão da idade da vítima. O arguido conseguiu atingir os seus sentimentos de vergonha inaptos na menor. O arguido conseguiu satisfazer as suas paixões lascivas, defraudando o futuro da pequena Mafalda. Agiu assim livre, consciente e deliberadamente e com a intenção inequívoca de satisfazer as suas paixões lascivas. Bem sabia que a sua conduta é socio e eticamente reprovável, mas mesmo assim pautou por este comportamento. Foi por 3 vezes em igual número de dias e, por meio de sedução e fraude, que o réu manteve com a vítima relações sexuais, tendo sido do ato sexual que resultou na gravidez da vítima. E em nome da República de Moçambique, condenar o réu José Antônio Pereira Pedro na pena de 30 anos de prisão maior.
Vai ainda o réu condenado ao pagamento de imposto de justiça, fixado em 800 meticais. Vai o réu condenado a indemnizar a vítima dos autos com importância de 500 mil meticais. O processo fala por si, é que ela admite o recurso e é o que iremos fazer. Para familiares e organizações de defesa contra a violação sexual, a justiça foi feita. A justiça é feita. Gostamos. Deram entrada no ano 2018, todos os dias, um caso de violência sexual no Hospital Central. Estes são casos que dão entrada, mas há aqueles que não chegam lá, porque nós estamos perante uma sociedade que normatiza a ideia de que as mulheres, independente da idade, não têm direito e autonomia sobre o seu corpo e sua sexualidade. Nós agradecemos imenso às instituições de justiça. Em finais do ano passado, um outro caso de violação sexual de menor foi julgado e o réu, idoso de 67 anos, condenado a 24 anos de prisão. Anualmente, o continente africano perde mais de 1 milhão de empregos devido a constrangimentos criados pelos governos africanos. Esta é a conclusão do estudo feito pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Se as barreiras criadas pelos governos africanos fossem eliminadas, a África deixava de perder mais de 1 milhão de empregos por ano. Esta é a observação da diretora do Departamento da Pesquisa e Previsões Macroeconômicas do Banco Africano de Desenvolvimento, Ana Morse, em entrevista à Lusa, após a divulgação do relatório sobre as perspectivas econômicas africanas. Tentamos quantificar as barreiras e os empregos perdidos anualmente por causa das principais dificuldades enfrentadas pelas empresas e concluímos através de extensos inquéritos que há 2,3 milhões de postos de trabalho perdidos anualmente devido a constrangimentos empresariais. Identificamos que as maiores 4 dificuldades sentidas pelas empresas estão relacionadas com os governos e são as licenças, o mau funcionamento dos tribunais, instabilidades políticas e a corrupção. Contudo, para este e próximos anos, o BAD espera um crescimento da economia da África em 4 e 4,1%. Estamos a olhar o mundo. Continuam os protestos antigovernamentais no Sudão. O presidente Omar al-Bashir viajou para Qatar em busca de ajuda para aliviar a crise econômica. Este é já o segundo mês que os sudaneses saem às ruas exigindo que o presidente Omar al-Bashir deixe o poder. Esta terça-feira, a polícia voltou a usar bastões e gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes que bloquearam a estrada de Omdurman. Os confrontos violentos nas ruas já mataram dezenas de pessoas. Omar al-Bashir chega esta quarta-feira ao Qatar em busca de ajuda financeira para combater a crise econômica no Sudão. Há 30 anos que al-Bashir está no poder e pretende concorrer a mais um mandato presidencial. Al-Bashir é procurado pelo Tribunal Penal Internacional sob acusação de crimes de guerra, mas continua a viajar pelo mundo afora e nenhum Estado-membro até agora se atreveu a detê-lo. Mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 35 graus e uma mínima de 25, 30 graus de máxima no Xaixai e 24 de mínima, 31 graus de máxima em Inhambane e 23 de mínima. No centro do país, Tete, 30 graus de máxima e 24 de mínima, 29 de máxima no Chimoio e 18 de mínima, 30 graus de máxima na Beira, 24 de mínima em Climane, 32 de máxima e 24 de mínima. No norte do país, 26 graus de máxima para Lexinga e 16 de mínima, 32 graus de máxima em Pemba e 24 de mínima, 32 também de máxima em Nampula e 26 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal, agora para olhar para o desporto. O Desportivo de Maputo inicia esta quarta-feira um pré-estágio competitivo de 10 dias na província de Inhambane, à procura de construir uma equipa ambiciosa e que dignifique os objetivos da coletividade. Segundo Artur Semedo, o treinador principal, não existe preocupação com jogos de controle. Ascendeu ao Moçambola a muito custo.
e já se prepara para a nova temporada com uma equipa técnica nova e muitos jogadores também novos. Arthur Semedo, indicado para comandar o voo da Águia, diz que nestes primeiros dias de trabalho o objetivo é identificar os jogadores que vão compor o plantel final do Desportivo de Maputo. Conseguimos observar alguns jogadores, alguns com os quais não contávamos, que apareceram por iniciativa própria, outros que tínhamos conversado antes e não sabíamos da sua validade desportiva. O Desportivo, para a versão 2019, conta com jogadores experientes que, segundo Semedo, vão dar consistência ao modelo de jogo pretendido. Casos de Mano, Simplex e Sonito, mas também com uma juventude que vai dar velocidade e dinâmica ao conjunto. Repare que o Pablo Sataka é um jogador que não tem 25 anos, o Sidiki de Anspazás, embora o Mano e o Simplex já tenham alguns anos de futebol. Depois temos uma série deles que transitam da época passada para esta. Temos uma mescla de jogadores entre jovens, menos jovens e alguns que já andam aqui há algum tempo. Arthur Semedo diz não estar preocupado com jogos de controle no estágio que vai realizar em Inhambane, mas quer conferir princípios e modelos de jogo aos jogadores antes do início do Moçambola. E é isso que nós depois faremos, logo que tenhamos construído o nosso quadro de jogadores, que tenhamos estabelecido o nosso modelo de jogo, aí sim, nós depois vamos competir com os jogadores que entendermos que servem para o nosso desenvolvimento. O técnico alvinegro assume que o início tardio do Moçambola 2019 satisfaz a equipa, uma vez que terá mais tempo para trabalhar e construir uma coletividade forte que vai lutar pelos lugares cimeiros. Rodrigo Rocha é o novo presidente do ATCM, após ter vencido as eleições que tiveram lugar esta terça-feira. Rocha obteve 142 votos contra 109 de seu adversário, Ercílio Maciel. No seu manifesto, o novo presidente do ATCM definiu 3 pilares de liderança no seu mandato. Foram as mais duras e longas eleições para um organismo desportivo motorizado no país. Aliás, as primeiras na história do Automóvel Touring Clube de Moçambique. De um lado, Rodrigo Rocha, que liderava a lista A, e do outro lado, Ercílio Maciel, que concorria pela lista B. Quase ano e meio depois, veio o momento da verdade. No fim, 142 sócios votaram pela lista A e 109 pela lista B, dando vitória a Rodrigo Rocha, que já definiu 3 pilares na sua governação. A primeira questão é a união interna dos sócios. Aquilo que nós temos que fazer é criar condições para que todos nós consigamos ter uma plataforma de harmonia e que os campeonatos passem a ser campeonatos nacionais, por exemplo, e não campeonatos de cada um dos clubes, como está a acontecer agora. A segunda questão tem a ver com os nossos atletas, com os nossos pilotos. Nós temos que olhar para o equipamento que é necessário para os pilotos. A nossa frota de karts da academia, por exemplo, tem anos. Há pilotos que já terminaram a carreira do karting e que foram formados nos karts que atualmente existem. O terceiro pilar fundamental é se calhar o pilar para o qual eu estou mais talhado para mexer, é regras. Não pode-se pensar num clube que tenha permanecido com uma estrutura orgânica 20 anos. Termos orçamentos, planos de atividades, e isso tem que ser aprovado, levado ao conhecimento dos sócios do que é que queremos fazer. Mas há mais. As infraestruturas serão exploradas e reabilitadas e os pilotos moçambicanos terão mais oportunidades para se exibirem fora do país. Criar mais infraestruturas, que eu acho que nós temos arcabouço e vontade para criar mais infraestruturas, mais pistas. Qual é o problema de um clube ter 2 pistas, por exemplo? Os sul-africanos, por exemplo, podem esperar uma presença massiva de pilotos de karting moçambicanos. Esta eleição marcou o fim da era António Marques e o início da era Rodrigo Rocha no desporto motorizado. São 9 da noite em Moçambique e na África do Sul. Estamos ainda a ver o Jornal da Noite. A piscina olímpica do Zimpeto acolhe o seu segundo dia dos nacionais de natação e o Clube Naval de Maputo liderava a classificação até ao final da primeira jornada com 941 pontos. O Clube Naval foi mais forte em femininos.
tendo amelhado 527 pontos, sendo que em masculinos contabiliza 414, ficando com 941 pontos na classificação geral. Em segundo lugar, no somatório da classificação geral, está o Clube Tubarões, com 869 pontos, seguido do Ferreira da Beira, com 366 pontos. Campeão em título, o Clube de Natação Golfinhos segue na 4ª posição, com 278 pontos. Ainda tem muito campeonato pela frente, espero melhorar as minhas marcas e bater mais recordes, esse é o meu objetivo. E como eu disse, ainda começamos mal e espero que nós todos melhoremos. Os nossos objetivos para esta competição são melhorar as nossas marcas, principalmente porque ficamos muito tempo sem nadar e estamos a vir de uma abertura da época. As expectativas são altas, treinamos muito e intensamente para este campeonato. Esperamos conseguir melhorar as nossas marcas e defender o título. No segundo dia de provas teve lugar o desfile das equipas participantes, uma cerimônia que estava prevista para a terça-feira. Recorde-se que esta competição movimenta 250 nadadores. Manuel Tomé, presidente honorário da Federação Moçambicana de Natação, diz que atualmente há mais jovens a praticarem a modalidade e encoraja os clubes de outras províncias a potenciar a formação de mais atletas. Fico feliz porque na altura em que eu estava no ativo não havia tantos jovens como há hoje a praticar a natação e não havia jovens de tantos estratos sociais como temos hoje a oportunidade de constatar. Portanto, eu fico feliz, não totalmente, porque eu gostaria que a modalidade tivesse evoluído muito mais, mas é uma modalidade que está a evoluir muito. Mais clubes, mais atletas, mais estratos sociais envolvidos. E o que eu devo dizer, em conclusão, é que para a frente com a natação e que a juventude e a adolescência têm um papel muito grande a desempenhar no desenvolvimento do desporto. É verdade que o centro da natação é em Maputo, mas temos aqui o Ferroviário da Beira, temos também aqui algumas equipas de Inhambane. Que mensagem é que deixa ficar estes nadadores que se deslocaram à capital do país para virem competir? Primeiro é parabenizar o facto de terem conseguido vir a Maputo, porque sempre acarretam custos, disponibilidade de tempo que significam as viagens portanto, primeiro é parabenizar o facto de terem conseguido chegar a Maputo. E em segundo lugar, encorajar a que continuem a prática desta modalidade e a promoção desta modalidade nessas províncias todas. A partir de março, o acrobático e malabarista Mons será o primeiro moçambicano a fazer parte do maior circo do mundo, o Cirque du Soleil, sediado no Canadá. O jovem artista vai trabalhar somente na parte técnica, onde, entre outras atividades, vai montar liras, tecidos acrobáticos e trapézios. É para este espetáculo acrobático que se formou inicialmente Amos, na Escola de Circo de Vertigo, na Itália, como artista especializado em acrobacias e malabarismo. Mas devido a diversos fatores como oportunidade e talento, o jovem nascido em Ressano Garcia, na província de Maputo, preferiu especializar-se na montagem de liras, trapézios e tecidos acrobáticos, uma atividade denominada tecnicamente rigger. Um rigger ocupa-se basicamente das montagens em alturas, porque eu sou, quando o artista chega, o artista tem que estar seguro que o trapézio onde ele vai fazer as acrobacias é seguro. O artista pode estar treinado, mas se o trapézio foi montado mal, ele pode cair. Se o tecido foi montado, a lira foi montada mal, pode cair. A viver na Itália, o desempenho de Amos como rigger levou a assinar com a maior companhia de circo do mundo, o Cirque du Soleil, fundado em 1984 por dois artistas de rua. Nós não estamos a fixar os
as luzes, o som lá em cima. Aí estamos a criar um movimento dinâmico com os acróbatas que não ficam fixos. Eles criam sempre movimentos dinâmicos, então a montagem tem que ser perfeita e respeitar os tempos musicais, os tempos acrobáticos. E é muito bonito quando é tudo bem sincronizado com as luzes, som e tudo. O contrato nada impede de continuar a sonhar em montar pela primeira vez na história moçambicana uma escola e um circo. Esta é uma das grandes forças que eu estou a procurar fazer, introduzir essa arte de circo aqui em Moçambique, mostrar que é possível alcançar grandes horizontes, grandes objetivos, fazendo artes não só dança, teatro, mas fazendo outro tipo de arte que é fora do nosso padrão. Sei que é difícil porque aqui em Moçambique não existem escolas de circo e também este é um dos projetos, criar uma escola de circo em Moçambique para dar oportunidade a outros jovens. Espero que, como as coisas estão a andar, isso brevemente será possível. Amos, de nome oficial Vasco Massing, tem 32 anos, frequentou escolas da província de Maputo e Sofala, antes de rumar para a Suíça e de seguida para a Itália. Para além da Itália, trabalhou na Coreia, na Colômbia, Tunísia e Alemanha. Morreu vítima de doença o conceituado músico zimbabuiano Oliver Mtukudzi. Vários órgãos de informação internacionais avançam com a informação. Já considerada uma verdadeira lenda da música zimbabuiana e africana, Oliver Mtukudzi morreu depois de uma longa batalha contra a diabetes. A sua morte já foi confirmada na tarde desta quarta-feira pela Galo Records, a gravadora com que trabalhava, sem, no entanto, avançar muitos detalhes sobre as circunstâncias da sua morte. A família do músico prometeu emitir um comunicado ainda esta quarta-feira. Também conhecido por Tuku, Mtukudzi nasceu em Harar a 22 de dezembro de 1952. Iniciou a sua carreira na segunda metade dos anos 70 com a banda Wagon Wheels, onde tocava o também não menos famoso músico zimbabuiano Thomas Mafumo. Criou depois a banda Black Spirits, com a qual quase sempre cantou em Shona, muitas vezes insurgindo-se contra as situações econômicas e sociais do seu país e da África em geral. Aliás, uma das suas composições mais populares, intitulada Vuma, de 2001, que acabou sendo adotada pela oposição como seu hino, apesar de seu autor ter sempre evitado entrar em controvérsias políticas. Mas também cantou sobre os grandes problemas universais como o HIV e SIDA e tornou-se conhecido também devido à sua advocacia em relação a questões humanitárias e foi por isso mesmo nomeado embaixador de boa vontade da Unicef. Mtukudzi atuou várias vezes nos palcos moçambicanos com diversos artistas nacionais, desde os anos 90 até os dias de hoje. Publicou ao longo da sua vida 67 álbuns. Várias pessoas expressaram condolências pelo desaparecimento físico do músico nas redes sociais e em comunicado de imprensa, o governo de Zimbábue disse que a música do seu país ficou mais pobre com a morte de Mtukudzi. Para além de músico e compositor, Mtukudzi foi também escritor e ator, tendo participado em filmes como Giti, Néria, Onai, entre outros. Foi casado 2 vezes e
teve 3 filhos. Informação em modo permanente para acompanhar na STV Notícias. O ponto final do jornal. Muito obrigado pela preferência. O benho e mindupindo, guarira me protegido, o sabor é moio ganderia, Maria Newe. O sabor é moio ganderia, Maria Newe. Maria Newe ganderia.